Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje neste episódio eu recebo o Ricardo Muniz, ele que é Country Manager da Lesso. Já nós vamos entender todos os detalhes. Ricardo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Eu te conheci depois, porque primeiro eu conheci o teu filho. Foi. Que é o Ricardinho para nós, uma figura que todo mundo conhece no mercado. Mas antes da gente falar da questão deste nosso mercado que é tão dinâmico, tão especial, queria te ouvir. Você tem alguma formação ligada à eletricidade, à energia? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Mauro, para mim é um prazer estar aqui hoje, ok? Nós nos conhecemos há pouco tempo num evento lá em Natal, Exato. Tá certo? E assim, eu já sou um fã desse mercado, da BGD, quando eu conheci o Guilherme lá atrás, tá certo? E então, assim, eu vejo o mercado brasileiro, no mercado solar, energias renováveis, um futuro maravilhoso, mas não foi onde eu comecei a minha carreira, tá certo? Eu já tenho um pouquinho mais de experiência aí, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da minha vida pessoal para depois falar do profissional. Tá certo? Certo. Okay. Você tem formação e história construída, até vou usar uma palavra que está ligada diretamente a ela, Sim. que é solidez, na área de construção civil. Exato. Então, assim, eu comecei quando eu tinha 20 anos, faz bastante tempo já, tá certo? Eu comecei no mercado da construção civil. Um mercado que eu sempre gostei muito, muito dinâmico, muito gostoso. E aí eu comecei como um vendedor dentro do mercado da construção civil e eu tive um prazer, o privilégio de trabalhar numa empresa suíça durante 21 anos, tá? Que é na Hilt, uma empresa que foi um presente na minha vida. Eu me emociono até de falar sobre a Hilt porque realmente ela me ajudou muito pessoalmente e profissionalmente. A Hilt é um líder mundial em sistemas de fixação e ferramentas para a construção civil. E durante 21 anos eu fui vendedor, eu fui gerente e eu fui diretor dessa empresa. E como eu tive bons resultados dentro dessa empresa, eu fui promovido a Sherpa, tá? Sherpa, para você entender, quando você vai para o Himalaia, tá? Você precisa de um guia. Exato. Tá? E ela, no mundo, ela tinha algumas pessoas que tinham a veia da empresa, e esse guia era o guia que estruturava a missão da empresa, né? A cultura empresarial. Então, eu fiz, para você ter uma ideia, durante essa minha experiência, que eu gosto muito de falar, tá? Como Sherpa, né? Como guia corporativo, eu fiz 60 cursos quase, no mundo, né, na Suíça, nos Estados Unidos, no México, de coaching, psicanálise, entender o ser humano, entender o comportamento, e aí nós fazíamos acampamentos, aonde nós levávamos os funcionários da empresa, tá certo? Para fazer uma imersão de 2 ou 3 dias dentro da cultura corporativa, né? Porque apesar de ser uma empresa multinacional, é o sobrenome do dono, que é Michael Hilt, o dono da empresa, e ele queria, como ela cresceu e ela estava presente em 125 países, ele queria que em qualquer país que ela trabalhasse, as pessoas tivessem exatamente essa cultura, acompanhassem. E aí, por uma fatalidade, eu peguei e saí desse mercado, saí da Hilt, e aí fui trabalhar durante um tempo nesse mercado de fixação. E aí o meu filho, tá certo? O Ricardo, que fica muito bravo quando eu falo que é o Ricardinho, tá certo? Ele estava nesse mercado de energias renováveis. Antes de falar dele e dessa história, eu só queria entender uma coisa. Quer dizer que a Hilt, Ricardo, ela já tinha na visão da empresa que o principal ativo de uma companhia são as pessoas? São. E assim, dentro da minha experiência, dentro da minha vida, né, dentro do meu legado, né, de minha experiência de vida, né, você consegue, habilidades você desenvolve, tá certo? Princípios, não. Tá? Então ela trabalhava muito nesse ponto, né, que você pode ter a melhor funcionário
tá certo? Com todas as habilidades, mas você precisa ter a pessoa que tenha princípios, tá certo? E é exatamente isso, o ser humano faz a diferença, tá certo? Então era isso aí. Mas antes disso, deixa eu voltar um pouquinho no Ricardo aqui. O Ricardo é um administrador, tá certo? Eu estudei administração de empresas, eu fiz pós-graduação em marketing, em vendas, em gestão empresarial, na BSP, tá certo? Fiz curso de psicanálise, de coaching, fiz também curso aqui no Canal Solar, tá certo? E na Unicamp também, no mercado de energias renováveis. Sou casado, tenho 2 filhos, tá? Uma filha psicóloga, tá certo? E o Ricardo, engenheiro eletricista, né? Que está nesse mercado. Assim, sou uma pessoa muito grata pela vida, né? Sempre assim fui uma pessoa... Sou uma pessoa muito feliz e grato pela vida. Que eu acho que a vida me deu muita coisa, tá certo? E que eu acho que às vezes eu não mereço tanta coisa boa, né? A família, os princípios, os pais, todos os valores, os amigos, tudo que aconteceu na minha vida foi realmente um presente, né? Então a gratidão, tá certo? Sou católico, não praticante, não sou esportista, até porque meu joelho é estourado, tá certo? Então assim, eu sou uma pessoa feliz, alegre pela vida. Tá? É essa simpatia, essa alegria que traduz os bons resultados da tua carreira? Eu acredito que sim, né? Porque, como eu te disse, na empresa que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de viajar todas as cidades com mais de 500 mil habitantes no Brasil. E aí eu conheci o Brasil inteiro, as culturas, tudo. E tinha uma coisa que me abria as portas. Era assim, um pouquinho do meu carisma, que eu acho que é muito importante na área comercial, o carisma, né? Entender a necessidade, né? A simpatia, a presteza, a atenção. Por exemplo, se eu ia para Ananindeua, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando eu fui para Belém, né? Eu fiquei surpreso porque Belém, apesar de ser a capital do Pará, não é a maior cidade. A maior cidade é Ananindeua. E aí, o que eu fazia? Quando eu estava naquela cidade, quando eu estava naquele estado, eu queria entender tudo sobre aquele estado. Porque se eu ia visitar o meu cliente, eu tinha que saber qual que era o time de futebol, o que acontecia naquela cidade, quais eram os melhores restaurantes, tudo isso aí. E isso me abria portas, porque eu ia conversar com o Mauro lá em Recife, e Mauro, onde que nós vamos almoçar? Ele falava alguma coisa, eu falava, puxa vida, então quem que são? Você pega lá em Recife, todo mundo conhece, a Moura do B, né? Que é a grande construtora, tá certo? A Queiroz Galvão, tá certo? Então eu estudava muito o mercado, tá certo? Eu sempre fui muito autodidata. Ricardo, nessa trajetória, para você poder fazer isso, você teve uma retaguarda em casa. Qual é o tamanho da importância da tua companheira? Muito grande, porque a minha primeira experiência foi assim, eu estava em São Paulo, eu era vendedor em São Paulo e me apareceu a oportunidade para ser promovido a gerente. Só que promovido a gerente era para sair de São Paulo, era para cuidar de Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aí, por uma questão de risco, a minha filha tinha 2 anos. Ela é a primeira, a tua filha. E o Ricardo tinha 6 meses. Eu falei, não, eu vou, mas eu vou morar em Belo Horizonte. Tá? Eu tinha preocupação relacionada à segurança de morar no Rio de Janeiro. E aí eu peguei, eu fui, não conheci, nunca tinha ido para Belo Horizonte na minha vida. Eu fui para lá, olhei algumas ruas, visitei alguns clientes, já voltei com um pedido debaixo do braço, tá certo? E aí falei para minha mulher o seguinte, olha, vamos para Belo Horizonte. Imediatamente ela falou, vamos embora. Então a importância da minha parceira é que ela sempre me apoiou. Então ela foi para Belo Horizonte e falou, vamos embora, tá certo? E para você ter noção, em 40 dias nós estávamos morando em Belo Horizonte. Quando a minha mudança chegou em Belo Horizonte, surgiu uma grande oportunidade, um grande negócio para ir para Salvador. A empresa de mudança chegou em Belo Horizonte, eu entrei dentro de um avião e fui para Salvador. Eu tive pais maravilhosos, tá certo? E os meus pais foram para lá para me ajudar na mudança, tá certo? Porque eu tinha 2 filhos pequenos.
E a mesma coisa, e a gente estava em Belo Horizonte moramos lá por 7 anos, porque nesse momento eu cuidava do Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu ficava uma semana em cada lugar. Como eu sempre fui muito ambicioso, eu queria crescer e tal, eu fui para Brasília, fui para Salvador, fui para Recife, fui para Manaus, e aí eu comecei então eu cuidava já da região toda, do norte, nordeste e uma parte do sudeste, Espírito Santo e tal, eu era o gerente dessa região. E aí a mesma coisa aconteceu. Em 2002, eu fui promovido a diretor e o diretor não podia estar em Belo Horizonte. E eu já tinha minha vida montada em Belo Horizonte. Claro. E aí o que aconteceu? Ricardo, você precisa estar em São Paulo daqui a 30 dias. Amor, nós temos que estar em São Paulo daqui a 30 dias. Eles estavam em período de escola, já era mais complicado, mas eu vim para cá, fiquei num flat, e aí eles vieram para cá, tá certo? Para São Paulo, né? E aí nós ficamos em São Paulo durante muito tempo, eu como diretor, e aí viajando sempre, a minha história, né? A minha carreira foi sempre viajando. E aí o apoio que eu tive da Cláudia foi muito importante, né? Dos meus pais, porque eles eram muito presentes, tá certo? E ajudaram muito em toda essa formação, em toda a estruturação, porque eu estava trabalhando tranquilo, porque eu sabia que em casa eu tinha toda essa base. Ô Ricardo, essa energia que você carrega, esse dinamismo, essa vontade de empreender, né? A todo momento você está empreendendo, isso acompanha a gente ao longo da vida. Como é que você explica isso? Isso vem da tua família? Está no DNA ou não tem explicação? Não tem. Eu já procurei, porque assim, ó, eu leio muito, eu gosto muito de ler, né? E eu já tentei entender, porque assim, para você ter uma ideia, meu pai português veio para o Brasil, foi pedreiro tal, foi trabalhar numa padaria, aí conseguiu comprar uma parte da padaria, e aí meu pai teve 7 padarias junto com sócios portugueses, tá certo? Mas aquele português, sim, sabe? Bem sei. Chucro, português mesmo. Minha mãe é uma pessoa muito simples também, os dois... Brasileira, tá? Filha de nordestinos. Então, assim, pessoas muito simples que tiveram um primário somente, mas que deram uma base para a gente de educação, não a educação quando eu falo escolar, mas a base de integridade, de valores, de princípios, e que eu gosto de dizer aqui, eu até me emociono. O meu pai era um português tão duro, ele tinha 4 sócios. E aí eu tinha 9, 10 anos e eu queria trabalhar com ele, porque eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu acordava, ele ia para a padaria às 4 horas da manhã. 3h30 da manhã eu estava acordado para ir com ele para a padaria, porque eu nunca gostei muito de estudar, tá? Eu preferia trabalhar do que estudar. E aí eu ia com ele na padaria e trabalhava lá com ele. E aí eu queria pegar as coisas, eu sempre fui gordo, tá certo? Careca foi com 27, mas gordinho sempre, né? E aí o que aconteceu? Eu ia na padaria e eu pegava as coisas. E aí eu adorava, não sei se as pessoas vão lembrar, você acredito que lembra do Drops do Cora. Sim, claro. O Drops do Cora era uma coisa que eu adorava. E eu chegava na padaria, eu pegava o Drops do Cora. E ele tirava o dinheiro do bolso e colocava no caixa do valor do Drops do Cora. Poxa vida. Aí eu falava assim, gente, mas português é burro mesmo, né? Puxa, a padaria é dele, né? E ele pega, ele paga. Puxa. E aí, quando eu cresci um pouquinho mais, eu fui conversar com ele a respeito disso aí. Ele falou, não, padaria não é minha. Eu tenho mais 3 sócios. Tá certo? Então, são princípios, são Perfeito. valores que, assim, que me emocionam e que é muito importante, que é exatamente isso, né? O que é meu, tá certo? E isso foi uma coisa que eu gravo, que eu guardo muito forte, que eu sempre falo muito sobre isso. E assim foi, infelizmente. Eles partiram há alguns anos, tá certo? Mas eles estão sempre próximos, claro, né, com os valores. E deixaram esse legado fantástico que agora a gente tem o privilégio de dividir com os nossos telespectadores. Mas voltando, vamos voltar aqui, tá certo? Então aí o que aconteceu? Olha só que coisa curiosa, né? Eu nem imaginava trabalhando nesse mercado solar. E aí o meu filho, antes do meu filho, né? Eu trabalhei numa empresa concorrente da Hilt, tá? E aí, essa empresa tem uma fábrica, né, em Vinhedo, ok?
E eu morava em São Paulo, eu já estava cansado de São Paulo, eu tinha saído da Hilt, tá certo? E aí eu tive o convite para comandar essa empresa, de montar a estrutura dessa empresa no Brasil, porque eles atuavam muito no mercado de varejo. E eles queriam trabalhar no mercado de profissional, de construção civil, da venda direta, que é a minha experiência. Eu nunca vendi para varejo, né? A minha experiência sempre foi vender o B2B, né? E aí o que acontece? Eu falei, puxa, vou morar no interior e vou trabalhar numa outra empresa brasileira, tá certo? E vou ajudar. E aí mudamos novamente para Vinhedo, tá certo? E aonde eu moro hoje, tá certo? Em Vinhedo, graças a Deus, né? A minha filha mora em Jundiaí, o meu filho mora em São Paulo, né? E eu, a Cláudia e vários cachorrinhos, tá? Que eu vou contar uma história curiosa aqui. A minha vida, eu brinco que eu sou um pouquinho como o nome daquele filme que ele conta, o contador de histórias, o Forrest Gump, porque eu sou um pouquinho de Forrest Gump, né? Contador de histórias. Mas aí eu volto nessa daí que é curiosa, tá? Que me emociona bastante também. O que acontece? Lá em Vinhedo, estávamos lá tranquilo e essa empresa tinha uma capacidade, tinha uma fábrica muito grande. E eu comecei a ver que o mercado de eólica estava crescendo no Brasil. E aí eu peguei, como eu sempre fui muito de correr atrás, tá certo? Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, eu vou para o Nordeste, eu vou ficar lá e eu vou entender tudo do mercado eólico. Eu vou visitar os parques eólicos. Tá bom, então. Então eu fui para Fortaleza, aluguei um carro e vim descendo e fui visitando todos os parques eólicos, aonde eu tive a felicidade de conhecer uma pessoa que era uma gerente da WEG, tá certo? E que ela me abriu o mercado, eu conheci como que se fixava, porque o que acontece? As torres eólicas no Brasil, né, curiosidade, elas normalmente eram metálicas, tá? Só que a metálica tem um limite de altura. Sim. E para você ter maior capacidade de vento, você precisava ter mais altas. E aí começou a fazer as torres eólicas em concreto. E aí eram anéis de concreto, tá certo? E você precisava fazer a fixação, os inserts. E aí eu trouxe esse projeto para essa empresa e a gente começou então a fabricar os inserts que eram importados. E aí a gente começou a vender para esse mercado, comecei a conhecer mais, comecei a me envolver muito nesse mercado, viajei bastante no mercado de energias renováveis, mas eólica, ligada à fixação, que é a minha história dentro da construção civil, tá certo? Chumbador, bucha, tal, é esse mercado. E aí, meu filho, paralelamente a isso aí, ele começou a trabalhar no mercado de energia solar. Tá certo? E ele crescendo, ele evoluindo muito rápido dentro desse mercado. E aí nós tivemos uma crise muito grande no mercado da construção civil, alguns anos atrás. Ele falou, pai, vem para esse mercado. Ah, foi aí que ele te chamou. Vem para esse mercado de energia. Eu falei, imagina, o que é isso? Eu já tenho uma certa idade e tal, estou nesse mercado, já conheço todas as construtoras, todo o pessoal tem um relacionamento, um network muito grande dentro desse mercado. Pai, vem para esse mercado. Pai, vem para esse mercado. E aí, Mauro, foi uma coisa curiosa, olha só, né? Esse shift de carreira, né, que a gente fala, foi uma coisa muito gostosa, aonde eu entrei nesse mercado e, assim, fui autodidata, novamente dentro do... como que eu posso falar? Recomecei. Sim. Do zero. Do zero. Como? Lendo, estudando, participando de cursos, indo em eventos, tá certo? Network, relacionamento, e comecei a ver, e comecei a falar desse mercado. Paralelo a isso, começaram a surgir oportunidades, porque até então eu não estava trabalhando nesse mercado, eu estava prestando consultoria de coaching, tá certo? Desenvolvimento de liderança, tá certo? E aí começaram a aparecer oportunidades de trabalho dentro desse mercado, né? Porque as empresas, elas estão vendo muito esse mercado, as empresas lá fora, né? Principalmente as chinesas, que são os principais fabricantes de equipamentos, tá certo? E aí eu comecei a ver módulo. O que é módulo? O que é inversor, né?
mas tinha um segmento que me era muito... já fazia parte do meu negócio. O que era? Fixação. Porque todo o painel, o módulo, o inversor, tudo isso você precisa do quê? De uma estrutura de fixação. Sim. E eu já tinha, então, esse know-how. Então, eu comecei nesse mercado com que o pessoal chama de Mountain System, né? Em inglês, tá certo? E aí entrei dentro desse mercado. Só que esse sistema de fixação dentro do negócio solar, de energia solar, ele é muito pequeno, tá certo? Então você tem o módulo, ele é 50% do valor, tá certo? Você tem o inversor que tem o sistema de fixação, ou Mountain System, era um valor assim. E aí voltou de novo, sabe? Ambição, claro. Aquela coisa assim, puxa, eu quero mais, tá certo? Aí me apareceu a Apex, tá certo? Uma proposta de módulos. Eu falei, não, né? Quem sou eu, né? Eu sou uma criança, né? Para começar já com módulos. E aí eu comecei a estudar, autodidata, o que é um módulo, o que é P-Type, o que é N-Type, né? O que é isso, o que é eficiência, como que funciona isso, tal, papapá. E aí quando eu me vi, eu já estava dentro desse mercado, na Apex Solar, uma empresa chinesa, tá certo? Uma grande capacidade, com vontade de entrar no mercado brasileiro. Porém, tinha um problema. Talvez, eu acho que foi a primeira vez na minha história que eu peguei eu comecei dentro do mercado, são duas curiosidades, né? Eu nunca tinha ganho em dólar. Quando eu comecei a ganhar em dólar, o dólar caiu. O dólar era 5,75, foi para 4,75. Eu falei, puxa vida. Eita, tava tão bom. Né? Tá certo? E, além disso, o mercado em 2023, né? O mercado solar em 2023, ele foi bastante desafiante. Tá certo? Tudo que o 2022 foi positivo, todo mundo vendia, tá certo? Não aconteceu como eu planejava e como a Apex planejava. Mas foi importante para mim a Apex, que eu já não estou mais na Apex. Tá agora certo? Eu estou aqui na Lesso, tá certo? A Lesso, eu vou contar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, né? Mas assim, a importância da Apex, eu entrando nesse segmento no mercado solar com módulos, foi muito importante. Eu me reportava a o chairman da empresa, tá certo? Que não conhecia absolutamente nada de Brasil. Tá certo? E aí além do mercado, foi o desafio de trabalhar com chinês. Eu nunca tinha trabalhado com chinês na minha vida, né? E chinês realmente, eles são incríveis, porque eles são extremamente trabalhadores. Muito, muito trabalhadores. Exato. Eles não são pessoas que planejam muito, mas trabalham muito. Trabalham demais. Né? São muito efetivos, muito eficientes, tá certo? Trabalhadores. E aí eu aprendi também a trabalhar em outro horário, né? Exato. Porque são 11 horas de diferença, né? Então, assim, eu comecei assim, 11 horas da noite, 10 horas da noite era o horário que começavam os meetings, que começavam as reuniões, tá certo? Porque lá para ele era 8 horas da manhã, tá certo? Ele tava todo vapor. O dia dele. E eu ali cansado, tá certo? Aí fui me adaptando também a comunicação, porque o que acontece? Eu estudei inglês lá atrás, mas como eu trabalhei depois muito tempo em empresas nacionais, eu acabei enferrujando um pouco o meu inglês. Normal. E aí voltei com o meu inglês, só que aí não era o inglês, era o xinglês, né? Porque o inglês do chinês, tá certo? É bem peculiar. É bem peculiar, exatamente. Então a gente conseguia se comunicar como índios, tá certo? E deu certo nesses 6 meses, né? Só que o que aconteceu? Na Intersolar, ele veio para cá, foi quando eu conheci pessoalmente, tá certo? O Jack, a quem eu agradeço a oportunidade, tá certo? De ter entrado nesse mercado, né? E ele viu o desafio do mercado brasileiro na Intersolar. Ele chegou no momento. Ele chegou no momento e ele viu muitas empresas expondo,
muita gente querendo entrar no mercado e o preço, porque o módulo solar, né, ele é vendido em watt, em dólar, tá certo? E a Apex, o mercado principal dela é na Alemanha, aonde, para você ter noção, o watt lá custa 22 centavos o dólar. Na Intersolar, o watt aqui no Brasil estava 13,5. Nós, como empresários, tá certo? Iríamos colocar o nosso dinheiro aonde? Na Alemanha ou no Brasil? Nem precisa dizer. Vamos para a Alemanha, tá certo? E aí ele se decepcionou muito com o mercado, tá certo? E aí a Apex, então, resolveu deixar o mercado brasileiro. Eu tive a felicidade, nesse período, da Lesso estar querendo entrar no mercado. Então, Ricardo, vamos fazer o seguinte, como a gente já está na reta final, eu quero que você tome um gole d'água e, por favor, apresente a Lesso para nós, para os nossos telespectadores. Perfeito. Bem, a Lesso é uma das maiores empresas chinesas, ela está listada como das 500 maiores empresas chinesas, com faturamento de 4,5 bilhões de dólares anuais, tá certo? E eles trabalham com materiais de construção, tá certo? É uma empresa que tem 37 anos, materiais de construção, eles são maior fabricantes de tubo de PVC, como se fosse a Tigre no Brasil, aqui. Na China, e eles têm vários portas, vários produtos para o mercado de construção civil na China. E aí, o ano passado, eles resolveram entrar no mercado solar. Olha só. Tá? E investindo muito. Hoje, para você ter uma ideia, a capacidade dela são 7 gigas e eles estão construindo novas plantas para chegar até o final desse ano em 15 gigas. Puxa vida, vai dobrar. Exato. E o que acontece? Ela está contratando no mundo inteiro, tá certo? Pessoas, e eu fui uma dessas pessoas. Então eles estão entrando na Alemanha, na Grécia, estão crescendo muito. O Liu, que é o meu boss, tá certo? Ele conversou comigo, aí eu conheci pessoalmente ele aqui na Intersolar. Também, aí nós já começamos a falar que eu estava saindo da Apex, então que eu iria começar na Lesso, tá certo? E a proposta deles é de investir no Brasil em longo prazo, tá certo? Então eu já fiz um plano de negócios para a Lesso, onde nós vamos estar participando de eventos, patrocinando, para que ela possa construir a marca dela também aqui no Brasil. Eles estão fabricando módulos. Módulos, tá certo? Então, a gente está estruturando o mundo inteiro, tá certo? Para que a gente possa estar trabalhando e entrando forte nesse mercado, onde ela está construindo, nesse momento, outras plantas, só que ela tem uma visão de vender um sistema, o que é diferente no Brasil, porque hoje ela só fabrica módulos, mas ela também está começando a fabricar inversor, baterias, carregadores veiculares, ou seja, o sistema e o Mountain System. Então a ideia da Lesso é, a curto espaço de tempo, ela vender todo o sistema. Ela tem know-how para isso. Exatamente, ela tem o know-how e tem capital para isso, tá? São 37 anos e eles têm dinheiro para isso aí. E eu tive a felicidade de ser o primeiro nada aqui no mais Brasil. Merecido. Exatamente. Então eu estou muito contente com isso, tá certo? De começar esse trabalho junto com eles, uma empresa que acreditou na minha experiência, no meu conhecimento, né? E eu acreditar também na visão deles. E aí, com essa oportunidade de estar aqui com você, Mauro, aqui com a ABGD, tá certo? E participar junto com vocês dessa oportunidade aqui de estar falando um pouquinho do Ricardo, um pouquinho da minha trajetória profissional. É só um pouquinho. Eu queria que você deixasse, antes da gente encerrar, todos os contatos. Vocês já conseguiram estruturar as redes sociais, site da Lesso? Fique à vontade. Sim, a Lesso tem o site, tá certo? É lessosolar.com, tá certo? Eu tenho as minhas redes sociais também no LinkedIn e tenho também no Instagram. E aí, assim que a gente publicar esse podcast, tá? Eu coloco lá no link para que as pessoas possam me seguir e agradeço muito a oportunidade, Mauro, de estar aqui hoje
né? Nesse dia, depois de muito calor, tá Exatamente. certo? Sofremos muito esses dias. Hoje está um dia mais fresquinho, Tá gostoso. tá certo? Tá gostoso. Então, gente, ó, anotem aí, Lesso é com 2 S's, Lesso Solar, exatamente como está aí na lapela do nosso querido Ricardo, Lesso com 2 S. Dê uma olhadinha lá, um trabalho feito por esse homem, certamente é sucesso. Mas não encerrou não, eu quero encerrar com o seguinte, queria que você deixasse uma mensagem para o Ricardinho, que é uma figura querida por todos, que tem também ainda não esteve aqui, mas estará, certamente estará, e também para a sua família, porque senão você vai levar um puxão de orelha da Cláudia e da tua filha. Da Juliana e do Ricardo. Fique à vontade para a gente encerrar. A mensagem é agradecer sempre o apoio que eles me deram na minha vida, tá certo? Da Cláudia, da minha esposa, da minha filha Juliana, né? E do Ricardo, que está nesse mercado, que é incrível a gente, assim, a história, né? O pai normalmente leva o filho, né? E nesse caso, o filho levou o pai, tá certo? Que ele é uma pessoa brilhante, muito inteligente, muito esperto, assim, é mais extremamente ansioso, tá certo? Mas conhece muito, lê muito, muito inteligente. Então, agradecer a eles e desejar todo o sucesso do mundo para eles, tá certo? E para você também, Mauro. Muito obrigado. Ricardo Muniz, Country Manager da Lesso agora, sucesso nesse novo desafio. Obrigado demais pela presença, um beijo no seu coração, um beijo no coração de toda a sua família e até uma próxima oportunidade. E agradeço a você, que história fantástica, hein? Quanto exemplo bacana que sai aqui, ó, desse podcast. Tá aí a história do Ricardo Muniz, sem dúvida nenhuma, é mais uma dessas para a gente ouvir de novo, ouvir outra vez, aprender e levar para frente. Obrigado pela sua companhia. Visite o site da ABGD, as nossas redes sociais e até um próximo programa. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.